Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que privilégio eu poder, nesta hora, partilhar com você a preciosa Palavra de Deus. Eu quero tratar sobre o testemunho de uma libertação e vou fundamentar esta mensagem no Salmo 116, versos 3 a 8. Vamos ouvir a leitura deste texto. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. O Salmo 116 é anônimo. Nós não temos aqui precisamente declarado o seu autor, nem mesmo a época em que foi escrito. Mas boa parte dos estudiosos acredita que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias, um homem que começou a reinar em Jerusalém com 25 anos, reinou 29 anos e foi um dos reis mais piedosos de todos os tempos. Este homem enfrentou dois grandes problemas na vida, exatamente quando ele estava no auge do seu governo. A mesma poderosa Assíria, que havia tomado as 10 tribos do norte, cerca Jerusalém, sitia e entrincheira a cidade de Jerusalém, mandando um recado abusado para o rei Ezequias para se render. Porque nenhum Deus, diziam eles, poderia livrar Ezequias das mãos do poderoso império assírio. Ezequias chora diante de Deus, apresenta aquela afronta ao próprio Deus, e Deus livra Jerusalém das mãos do poderoso exército assírio, enviando um anjo, apenas um anjo, que mata 185 mil soldados assírios às portas de Jerusalém. Uma grande libertação de um ataque militar, sem o qual, diante do qual ele não teria nenhuma condição de resistir. Mas Ezequias enfrenta um segundo problema. Ele fica doente, aos 39 anos de idade. E diz a Bíblia que Deus manda lá na sua casa, no palácio, o profeta Isaías, para dizer a ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele então ora e ele chora, e Deus responde rapidamente ao seu clamor, dizendo: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu vou curar você. E Deus então cura o rei Ezequias daquela doença mortal, estendendo os seus dias por mais 15 anos. É para contar essa experiência de libertação e cura que Ezequias então compõe esse salmo, dizem alguns e a maioria dos estudiosos. E aqui ele vai descrever para nós como é que foi essa experiência. No verso de número 3, ele vai dizer o seguinte: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Há duas coisas importantes aqui. Primeiro, ele está descrevendo os dois fatos no único verso. Quando ele diz laços de morte me cercaram, ele está falando exatamente do cerco de Jerusalém. Os exércitos entrincheirados cercavam a cidade, de tal maneira que parecia que a derrota da cidade era inevitável. O poderio militar do Império Assírio era o maior do mundo. Ninguém jamais tinha resistido ao avanço expansionista deste poderoso império. E ele está agora sitiado por laços de morte. Talvez isso produza o segundo problema. Angústias do inferno se apoderaram de mim.
porque ele está sitiado pelo inimigo e ele está lidando com a enfermidade mortal. Tanto a insegurança quanto a enfermidade são problemas que trazem angústias para a alma. Mas ele adjetiva a angústia dele dizendo angústias do inferno. É como se o inferno tivesse mudado de endereço e se instalado no seu peito. Esse homem não tem uma angústia que vem e vai, mas ele diz, angústias do inferno enfiaram as suas garras em mim, se apoderaram de mim. O resultado é que ele caiu em tribulação e tristeza, uma espécie de pressão nas suas costas, de um rolo compressor passando em cima dele, e a alegria fugiu da sua face. Ele chega a dizer, nesse texto, que ele, no verso 6, que ele não estava só caído, não. Ele diz que ele estava prostrado, ele estava nocauteado, e tinha jogado a toalha. A situação era irremediável, irreversível. Era um quadro extremamente sombrio. Era o fundo do poço. Talvez você que está me acompanhando esteja vivendo dias difíceis, amargos, dolorosos. Talvez você está cercado por circunstâncias adversas e assolado por crises internas, seja de saúde, seja financeiro, seja de relacionamento com a sua família, sejam problemas de hábitos, vícios, pecados, mazelas da sua alma que estão hoje oprimindo você. Mas note comigo um fato. Quando alguém está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar. É para cima, é para o alto, é para Deus. Assim como Jó, que estava no fundo do poço, depois de perder os seus bens, enterrar os seus filhos, depois de ficar completamente devastado por uma enfermidade maligna, depois da sua mulher dizer para ele, amaldiçoa a Deus e morre, dos seus amigos levantarem acusações falsas contra ele, ele, do fundo do poço, arranca ainda um brado de esperança e diz, mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor, revestido o meu corpo, eu verei o meu Redentor. Então, o salmista diz no verso 4, diante desse quadro tão sombrio, então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Há momentos em que a providência, ainda que carrancuda, nos leva às profundezas, para que neste momento, cientes de que nenhum recurso da terra pode nos valer, nós então somos levados a buscar o socorro do Altíssimo e clamar por libertação. E ele clama, e quando ele clama, ele descobre algo maravilhoso. O que ele descobre? Ele descobre, em primeiro lugar, que Deus é compassivo e justo, que Deus é misericordioso. Um dos grandes problemas quando a gente está passando por uma angústia muito grande é que nós somos levados a pensar que Deus está longe, que Deus se ausentou, ou que Deus está indiferente, que estamos sozinhos nessa luta. Quando Ezequias então faz este clamor por libertação, ele descobre que Deus se importava com ele, que Deus tinha lançado o coração dele na miséria de Ezequias. E ele compreende o caráter bondoso, misericordioso de Deus. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você. Deus conhece você. Deus sabe da sua dor. Deus sabe das suas lágrimas. Deus sabe das suas noites sem dormir. Deus sabe das suas madrugadas insones. Deus sabe deste pulsar, deste latejar da alma que tantas vezes aflige você noites a fio. Deus está interessado na sua vida. Mas então, ele vai contar para nós que tipo de libertação Deus realizou na sua vida. E no verso 8 ele vai dizer o seguinte, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos e da queda dos meus pés. Há aqui 3 livramentos muito importantes. O primeiro livramento é o livramento espiritual. Livraste da morte a minha alma. Você pode ter liberdade de ir e vir, você pode ter saúde, você pode ter prosperidade, você pode ter família,
Você pode ter amigos. Você pode ter até uma religião que você segue. Mas enquanto você não tiver sua alma liberta pelo perdão de Deus, lavada no sangue de Cristo, restaurada pela graça, você não é uma pessoa livre. A Bíblia diz que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Hoje Deus pode libertar você espiritualmente, perdoando os seus pecados, dando a você a própria vida eterna. Mas notem comigo que Ezequias experimenta uma segunda libertação, é a libertação emocional. E ele diz no verso 8 assim: livraste dos olhos as minhas lágrimas, ou livraste das lágrimas os meus olhos. Isso significa que Deus não apenas pode consolar você, mas Deus pode estancar a causa que está produzindo o choro na sua vida. Ele pode não apenas aliviar o seu coração, mas Ele pode também mudar as circunstâncias. Ele pode restaurar sua vida, seu casamento, sua família, seus filhos, sua vida financeira, sua vida espiritual. Ele é poderoso para trazer um bálsamo, um óleo fresco sobre a sua cabeça e restaurar sua sorte. Mas em terceiro lugar, Ezequias fala de uma libertação não apenas espiritual e emocional, mas também uma libertação moral. Porque no verso 8 ele vai dizer assim: livraste da queda dos meus pés. Ele está admitindo, ele é um rei, ele é rico, ele é poderoso, ele tem influência, ele tem muita gente a seu serviço, ele tem reconhecimento nacional e fora do seu país, mas ele entende uma coisa: ele é frágil. Você e eu somos frágeis. Nós não conseguimos ficar de pé escorados no bordão da autoconfiança. Se Deus não segurar firme a nossa mão, nós resvalamos os pés e caímos. Só conseguiremos nos manter de pé se Deus for conosco. Por isso a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. É a graça restringente de Deus, é a mão poderosa de Deus que nos mantém de pé. E Ele está dando esse testemunho deste livramento de Deus na sua vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 7, porque aqui há um manual riquíssimo de psicologia cristã. Ele diz assim no verso 7, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Ele está aqui tendo uma conversa no espelho. Nós chamamos isso aqui de um solilóquio, uma conversa consigo mesmo. Talvez é mais fácil você consolar outros do que você consolar você mesmo. Ele se volta para a sua própria alma e diz, minha alma, fica calma, aquieta, sossega, descansa. Deus já tem sido generoso para contigo. Talvez está na hora de você se apropriar do consolo de Deus e viver uma vida plena, abundante, maiúscula. Pare de trazer os fardos do passado para afligirem você hoje. Toma posse do perdão de Deus, da graça de Deus, que perdoa e esquece dos nossos pecados. E finalmente este homem, depois de restaurado por Deus, vai assumir compromissos com Deus. E o primeiro compromisso que ele vai assumir com Deus, notem vocês, está no versículo de número 9. Ele diz, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Ele quer andar com Deus agora. Ele quer viver na presença de Deus. O segundo compromisso que ele assume está aí no versículo 2. Porque Deus inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ele é o Deus da minha vida, Ele é o Deus da minha história. Mas em terceiro lugar, ele assume o compromisso de amar a Deus. No verso 1 ele diz, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Quando você ama a Deus, você declara isso para Ele. Quando você ama a Deus, você tem tempo para Deus. Quando você ama Deus, você quer agradar o coração de Deus. E Ezequias está agora como um tributo de gratidão, como um preito de louvor, demonstrando o seu amor ao Deus
Todo-Poderoso por esta grande libertação na sua vida. Hoje você também pode ser liberto. Hoje também você pode ser curado. Hoje também você pode ser restaurado pela graça de Deus. O que você vai fazer? A decisão é sua. A mensagem foi entregue a você. Agora mesmo você pode apropriar-se pela fé desta palavra e viver uma vida livre, viver uma vida plena, uma vida feliz e abundante pela graça poderosa de Deus. Este é o testemunho de um grande livramento de Deus. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Querido Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. E eu quero te pedir que tu apliques esta palavra agora no coração de todos aqueles que estão nos assistindo, para que encontrem em Cristo o perdão, a salvação, a vida eterna, a plena restauração, o pleno livramento. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.